Amigos e benditos e amados de meu Pai, que o Espírito do Pai, do Filho, venha iluminar os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender Deus, entendê-lo, assimilar com perfeição tudo o que ele falou, tudo, para que a gente esteja consciente do que seja a vontade de Deus. Porque quando a pessoa está vivendo no reino de Deus, obrigatoriamente o Espírito Santo tem que conduzi-la para que ela saiba como se conduzir, como se comportar no meio de um mundo mau, perverso, sujo, podre, um mundo que já está enterrado, sepultado no mal, no inferno. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. O mundo jaz no maligno. O mundo já está enterrado, sepultado no inferno. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus é luz, é uma iluminação que nos faz sair das trevas para a maravilhosa luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, então, venha dar esse entendimento para todos nós, a fim de que possamos saber nos conduzir num mundo podre, sujo, nojento, enterrado no inferno. A gente tem que ter a direção do Espírito Santo para que a gente não venha se afogar nesse inferno junto com a maioria das pessoas. A moda é moda, todo mundo gosta da moda e adere à moda. Mas quem é de Deus anda na moda divina, a moda do reino de Deus, que é a verdade, a sinceridade, a fé, a vida consagrada a Deus, a vida diferente da vida dos que estão na moda. Então, amiga e amigo, esse é o meu desejo, que o Espírito Santo, o meu Senhor, o meu guia, venha falar com todos nós. E uma coisa interessante que eu estava meditando ainda há pouco é com respeito às palavras de Jesus. Jesus disse para um homem religioso, um homem sincero, não tenho a menor dúvida. Jesus não teve um diálogo com esse homem à toa. Ele viu sinceridade em Nicodemos. Nicodemos era um religioso, nato, fervoroso, mas, coitado, ele não conhecia o reino de Deus. Então Jesus, com muita paciência e presteza, lhe ensinou. Nicodemos, disse Jesus, na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele ficou embatucado, porque como pode um homem como eu, por exemplo, sendo velho, nascer novamente? Pode voltar ao ventre da mãe? Não, não pode. Mas Jesus não respondeu da forma como ele queria, da forma como Nicodemos queria. Jesus disse, outra vez Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Duas coisas que me chamaram a atenção foi a maneira como Jesus falou com Nicodemos. Ele disse para Nicodemos, na verdade te digo. Duas vezes Jesus falou na verdade e na verdade te digo. Por que Jesus falou na verdade duas vezes para Nicodemos? Essa é a pergunta que eu me fiz. E então o Espírito Santo me respondeu. Ele não precisava ter falado na verdade te digo, porque tudo que saía da boca de Jesus era verdade. Não precisava ele dizer na verdade. Mas por que ele falou então? Duas vezes, na verdade te digo. Sabe para quê, amiga e amigo? Porque o que ele estava falando era tão importante, mas tão importante, mas de sumidade importância, que Jesus fez questão de dizer, na verdade te digo, que quer dizer, no meu entendimento, na minha interpretação, Jesus queria deixar registrado aqui que essa verdade a gente tinha que ter toda a atenção. O que o Senhor quer falar com isso? O que significa isso? Na verdade. Tudo que sai da tua boca, Senhor, é verdade, é verdadeiro. E por que o Senhor diz na verdade? Por quê? Porque eu creio, é a minha crença, eu creio que Jesus queria que nós, no lugar de Nicodemos, prestássemos muita atenção, toda a atenção nessas palavras. É claro que todas as palavras de Jesus merecem toda a atenção, mas quando Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele respondeu novamente, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Puxa vida! Então Jesus disse a primeira vez, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo. Em outras palavras, primeira vez Jesus falou assim, olha, todo mundo tem que nascer de novo. Todo mundo tem que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. E depois ele fala novamente, quem não nascer, como é o nascer de novo? É o nascer da água e do Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. E eu queria, e eu gostaria
E eu pediria que o Espírito Santo, agora mesmo, venha iluminar o entendimento seu, minha amiga e meu amigo, que quer tanto saber a verdade, quer tanto, tem sede. Você não viu ainda o reino de Deus, quanto mais entrou dentro dele. Porque para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Para entrar nele, você tem que morrer para este mundo e ressuscitar no reino de Deus. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Nasce de novo. Então, vamos entender isso aí por fora. Presta atenção, dá licença. Eliminar todo o empecilho, pigarro, enfim. Para que isso fique bem claro. Muito, muito, muito importante. É tão importante, mas tão importante, não se esqueça, essas palavras de Jesus, que ele sela essas palavras, dizendo na verdade, para você prestar bastante atenção, para você pensar, raciocinar, pesar, avaliar, fazer das tripas coração, mas tem que entender essas palavras, porque elas são fundamentais para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Ele estava falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe, é um dos principais dos judeus, um homem que cuidava de ensinar a palavra de Deus, que lia a palavra de Deus, que meditava na palavra de Deus, que se alimentava da palavra de Deus, que era a Torá, a lei no judaísmo, os profetas, os salmos. Então, Nicodemos era um homem, digamos assim, experiente no conhecimento da palavra de Deus. A palavra que Deus deu a Moisés, a lei, os profetas, os salmos. Então, ele era um homem experiente no Velho Testamento. Ele era um homem experiente, experimentadíssimo na palavra de Deus. Ele conhecia bem, ele foi formado nisso. Desde criança estudou, se formou para ser um mestre. Nicodemos era um mestre, verdadeiramente mestre. Eu não sou um mestre, mas Nicodemos era um mestre. Então Jesus estava falando algo de extrema importância. O mais importante, porque Jesus veio e aos pobres ele pregava o quê? É chegado o reino de Deus até vós. Primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus, que foi a mensagem de João Batista também. Arrependei-vos. Aliás, por falar nisso, na quarta-feira, na semana que vem, nós estaremos iniciando um estudo bíblico
às quartas-feiras em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nesse estudo que nós estamos preparando, eu estou preparando esse estudo pessoalmente, vai ser dado em todas as igrejas universal do Reino de Deus, às quartas-feiras à noite, na reunião da noite. E quem estiver interessado já está convidado. Você não tem que pagar nada, é um curso perfeitamente gratuito. E nós iniciamos esse curso justamente como João Batista iniciou a sua pregação de preparação para a vinda de Jesus. A mesma coisa Jesus deu continuidade, pregando o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Eu quero que todo povo interessado venha saber o que é o reino de Deus. Venha ver o reino de Deus, mas não só vê-lo, mas também entrá-lo nele. E para isso, nós vamos ensinar para as pessoas, todas as quartas-feiras, como que elas têm que fazer para ver e entrar no reino de Deus. Mas a primeira palavra que Jesus falou, que João Batista falou e que Jesus repetiu é chegado até vós o reino de Deus. Mas antes de falar é chegado até vós o reino de Deus, ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, aqui Jesus está falando com Nicodemos, um mestre religioso, de religião. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Porque o reino de Deus, primeiro, é espiritual. O reino de Deus não é a prosperidade. O reino de Deus não é a riqueza. O reino de Deus não é a pessoa conquistar a vida abundante, não. O reino de Deus é muito, infinitamente maior do que se possa imaginar. E está próximo, porque é chegado até você. Então, às quartas-feiras, quando nós colocarmos esse estudo à disposição de todas as pessoas, e você não vai ter que pagar nada, nem o papel, as apostilas que nós vamos dar toda semana, você tem que pagar de graça. É claro que vai custar, porque nós vamos fazer muitas apostilas para distribuí-las graciosamente para os interessados. Mas, voltando aqui, na verdade, Jesus queria que a gente parasse para entender. Tivesse ouvidos para entender, para ouvir. E buscasse fundamentos para apoiar a sua fé, para nascer de Deus, nascer da água e nascer do Espírito Santo. Veja, primeiro Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É claro, quando ele fala o que é nascido da carne, é carne, e só vai ver carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual, em outras palavras. E o espiritual